total de reclamações perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, caiu nos últimos 2 anos, mas aumentaram bastante os processos judiciais contra planos de saúde no mesmo período. Essa diferença reflete a realidade do setor? Quais planos trazem mais problemas, o individual ou o coletivo? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Cláudia Helena Batista, da turma recursal exclusiva das comarcas de Belo Horizonte, Betim e Contagem, na Grande Belo Horizonte. Ela é magistrada há 18 anos e já passou por 4 comarcas: São João Evangelista, Janaúba, Pará de Minas e Belo Horizonte, onde está há 12 anos. Doutora Cláudia, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Ainda teremos os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da Faculdade de Pitágoras, me ajudarão a entrevistá-la. E também o quadro Pensamento Literário, que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutora Cláudia, essa queda nas reclamações junto à ANS, em contraponto ao aumento dos processos judiciais, da judicialização nesse setor, isso reflete a realidade? Qual que é essa situação da saúde hoje no Brasil? Eu acho que nós temos no Brasil um problema de estatísticas. As nossas estatísticas não são muito confiáveis. Não temos uma interlocução entre dados das agências reguladoras, que é o caso da ANS, dados dos PROCONs, órgãos de defesa do consumidor, e dados da Justiça. Por isso que muitas vezes, quando há uma comparação de dados, eles não refletem uma realidade de um determinado setor. Certamente as questões de planos de saúde estão com estatísticas, eu não diria equivocadas, mas não são estatísticas confiáveis do ponto de vista de relatar as dificuldades e os grandes problemas que existem nesta área no Brasil. Eu tenho até uns dados aqui que as reclamações junto à ANS caíram 8,5%, de 102 mil reclamações em 2013 para 93 mil no ano passado. Já os processos julgados no judiciário contra plano de saúde coletivos, no caso, subiram 13,8% de 2013 para 2014. Qual que é a razão dessa crescente judicialização no setor? Primeiro, eu gostaria de dizer que as agências reguladoras, a ANS, elas cumprem um papel relevante. Temos que ter assim, uma compreensão de que essas agências elas são recentes no Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer um curso em Portugal sobre regulação e direito comparado, e essas agências elas surgem de um modelo americano que tenta intervir num sistema capitalista para ajudar este setor a cumprir o seu papel social. Então, a área da saúde é uma área que todos nós temos uma grande preocupação, porque a saúde é um direito fundamental, é uma preocupação de trabalhador, por exemplo, quando a empresa oferece um plano de saúde, isso é um diferencial muito grande. Então, todos nós temos uma preocupação muito grande com a saúde, ela está lá na Constituição. Então, as agências foram criadas, então, para regular isso. Nós temos 2 sistemas, a saúde pública e a saúde suplementar. No Brasil, foi escolhida esta opção em que uma está no campo do direito público, não se paga nada, é o SUS, e a outra é privada, a outra é de empresas que podem, inclusive, ter o objetivo de lucro. Você tem planos de saúde que são comerciais, eles são vendidos comercialmente, e outros que são de autogestão, de empresas. Então, é um universo de empresas que não poderiam ser tratadas de uma forma, vamos dizer assim, igual. A ANS vem fazendo um papel importante, mas ela não dá conta, e nós vemos isso na judicialização. Tudo aquilo que a ANS não consegue resolver, ou às vezes nem tomou conhecimento, acaba realmente indo para o judiciário. E a origem, então, de tudo está nessa política da saúde no Brasil, porque de um lado nós temos a saúde pública e a saúde suplementar, mas praticamente a metade dos brasileiros estão migrando para a saúde suplementar porque não confiam mais no sistema que deveria ser universal? Exatamente. Na história vamos dizer assim, da intervenção do Estado na saúde, nós temos 2 grandes modelos. O modelo americano é um modelo de saúde privada. A lógica dos americanos é que você tem que pagar pela saúde. Então, eles têm lá grandes planos de saúde, a indústria lá é uma indústria capitalista e quem não tem um plano de saúde ou quem não pode pagar nos Estados Unidos é um coitado. Tanto é que nessa atual administração do Obama, a gente ouve falar muito
na mídia sobre ele, a tentativa dele criar um plano um pouco melhor. Lá nos Estados Unidos, há relatos de que se você sofrer um acidente, perder um dedo, se você não tem dinheiro, você vai ficar sem o dedo. E aqui no Brasil, apesar de termos esse serviço, virou status ter um plano de saúde. Porque o SUS, tal como a gente pensa, ele sofre de uma concorrência desleal, desse caso aí da saúde suplementar, e também da falta de recursos, porque o SUS ele tem que dar conta de todo um universo, né? Muito pouca gente entende essa divisão de atendimento primário, atendimento secundário, organizações de rede. As pessoas ainda pensam muito em hospitalocêntrico, eles querem um grande hospital. Muitas vezes as questões de saúde envolvem saneamento básico, Prevenção mesmo, prevenção, as vacinas. Nós somos um país que ainda tem que lidar com epidemias. Nós estamos vendo aí a questão da dengue, a questão dessa... E em outros lugares a saúde já está num outro patamar, já está se pensando mais na saúde dos idosos, das pessoas. Tudo isso no Brasil, eu costumo dizer, o Brasil é um caldeirão de tudo isso. E é claro que vai refletir diretamente no Poder Judiciário, porque é difícil para as pessoas entenderem qual é a política que o Brasil tem no plano da saúde. Muito bem. Doutora Cláudia, eu vou fazer aqui agora um intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora destacasse para a gente quais são as principais reclamações dos usuários dos planos de saúde aqui no Brasil. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o aumento crescente aí da judicialização na saúde suplementar, dos planos de saúde. A nossa entrevistada é a juíza Cláudia Helena Batista, da turma recursal exclusiva das comarcas de Belo Horizonte, Betim e Contagem, na Grande Belo Horizonte. Doutora Cláudia, a respeito das reclamações, da crescente demanda aí a respeito dos planos de saúde, está entre os dois civis que são oferecidos, né, os planos individuais e os planos coletivos. Qual que é a diferença entre um e outro? Quais são os que provocam mais reclamações? A Lei 9.656, ela criou, então, uma possibilidade de regulamentar o setor. Ela é de 98, e aí os planos de saúde passaram a ter dois sistemas, os antes dessa regulamentação da lei e os posteriores a essa regulamentação. A regulamentação foi boa, porque trouxe clareza para muitas questões que antes os planos de saúde não obedeciam, que era, por exemplo, a questão das faixas etárias, as questões de reajustes, coberturas que não estariam incluídas, exclusão de cobertura. Isso tudo, antes da legislação, causava muito problema, muitas discussões, e o judiciário já tinha sinalizado no sentido de considerar abusivas algumas cláusulas por causa desse confronto com o direito de informação do consumidor, com o direito à saúde, que está na Constituição. A lei, então, buscou organizar isso, só que o legislador criou um regime muito rígido para os chamados planos individuais. Quem são esses planos? Eu quero um plano de saúde, eu vou em qualquer lugar que tenha oferecendo esse produto e compro esse plano de saúde. Fico ali diante de um contrato que vai me dizer quanto que eu vou pagar mensalmente, quais são as minhas coberturas, qual é a rede de atendimento daquele plano, porque muitos planos podem ter uma rede própria, mas podem ter também uma rede que eles pagam aos médicos, pagam aos laboratórios, pagam aos hospitais. Esta era uma sistemática, vamos dizer, que predominava até a edição da lei. Como a lei regulamentou esses planos, impedindo, por exemplo, a rescisão, fazendo o cálculo do aumento desse plano de acordo com uma tabela, as empresas não queriam mais comercializar o chamado plano individual. Então, os números mostram que, a partir da lei, a comercialização desses planos individuais quase que zerou. E chamaram isso, e foram para os chamados planos coletivos. Quem são esses planos coletivos? Não é a pessoa que contrata. Ela vai ser vinculada a um plano de saúde, por exemplo, por uma empresa, por uma associação de classe. É um vínculo qualquer, né? Tem com que ter vínculo profissional ou associativo.
começaram a proliferar contratos coletivos que a gente chamava até de contratos um tanto quanto camuflado. Falsos mesmo. Falsos. A pessoa era, desculpa a expressão, da igreja tal, associados da igreja tal, ia lá e contratava um plano de saúde. Só que essa associação da igreja, ela não discutia com as pessoas. Os associados ali compravam como se fosse individualmente. Apenas aparecia no boleto que essa igreja é que seria a estipulante desse contrato. E esse contrato era coletivo. Por ser coletivo, ele saía das regulações que tinha na lei com relação ao aumento, com relação a poder rescindir o contrato na hora que quisesse. Até reclamações mesmo, né? Exato. Isso é um fenômeno que já aconteceu no passado, quando o legislador, por exemplo, tentou nos aluguéis, não sei se as pessoas são mais velhas vão lembrar, o legislador tentou impedir, por exemplo, a denúncia vazia, que é tirar a pessoa que estava no meu imóvel proprietário. Isso trouxe um problema enorme para o mercado imobiliário. Foi a mesma coisa agora, né? No afã de tentar resolver um problema, o legislador acabou criando um outro e agora tem que correr atrás dessa situação dos planos coletivos que vem dando muito problema. Ok, eu volto a esse tema daqui a pouco sobre as vantagens e desvantagens dos planos individuais e os coletivos. Daqui a pouco, após então a participação, eu vou convidar os estudantes da Faculdade de Direito Pitágoras para me ajudarem a entrevistá-la. Por favor, primeira pergunta. Se eu entrar com ação contra meu plano de saúde, eles podem rescindir meu contrato? Não. Há uma previsão expressa na lei de que a reclamação, o direito de informação, o direito de reclamar é constitucional, é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, é uma atitude que seria uma revanchismo, seria uma atitude de retaliação contra o consumidor, que a legislação não permite e, evidentemente, buscar os seus direitos, entrar com uma ação, é constitucionalmente garantido. Então, ele não pode rescindir por esse motivo. Se a pessoa sair da empresa em que ela trabalha, ela pode continuar mantendo o plano de saúde? Então, Adriana, essa é uma situação que a lei também vai regular e ele permite, sim, que você mantenha, não por um prazo longo. Dependendo do período de vínculo laboral, esse prazo vai ser estipulado, segundo a legislação, até 2 anos. Mas é um direito que a pessoa tem ao ser desligada do seu emprego, se ela tinha um plano de saúde, manter esse plano de saúde por um período que a lei estabelece. Que tipo de ação um paciente deve pleitear caso dê entrada em um hospital e após 24 horas o seu plano de saúde não libere a sua internação? Essa questão de emergência, a lei também regula, é obrigatório o tratamento de emergência e urgência. Agora, há situações, nós estamos falando da saúde suplementar, supondo que a pessoa não fez os pagamentos, está inadimplente com o plano. Então, ela vai ter uma justificativa plausível para negar essa cobertura. Se ela não tiver uma cobertura, se a negativa não for plausível, evidentemente que a pessoa pode buscar a reparação por danos morais, por danos materiais, enfim, ser ressarcida de todos os prejuízos que ela sofreu. Ok, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Pitágoras. Doutora Cláudia, pelo que eu entendi então, existe aí uma falta de regulamentação maior dos planos coletivos e individuais, por isso que as operadoras estão investindo mais na venda de produtos coletivos do que individuais. Exatamente. Hoje você vai procurar, por exemplo, eu quero contratar um plano individualmente. Você não vai encontrar esse produto ou quando encontrar, os valores são tão exorbitantes, tão desproporcionais que a pessoa não tem interesse. Foram criadas até empresas que a gente chama empresas quase como uma corretora. Essas empresas, elas fazem uma intermediação entre o individual e a operadora de plano de saúde. A ANS vem regulando. Ela entendeu, por exemplo, que até 30 vidas, que eles chamam, né, 30 pessoas num contrato, as regras devem ser as regras dos planos individuais, não podem ser rescindidos sem notificação. Essa questão que hoje a ANS está obrigando, mas que já havia uma lei estadual, de as empresas responderem por escrito, quando for solicitado, o motivo de não estar dando atendimento para o usuário, é muito importante. Porque se aquela justificativa de falta de cobertura, de falta de atendimento, não for
plausível, não tiver dentro daquilo que a lei estabelece, a operadora será punida. E a ANS vem sendo rigorosa na aplicação de multas, na suspensão de comercialização dos planos. Eu digo que a ANS, ela pelo menos, vamos dizer assim, normalizou o mercado, tirando muitas operadoras que eram horrorosas, não prestavam um serviço minimamente condizente, pegavam o dinheiro do usuário e não investiam na sua finalidade, que é apresentar um produto de saúde. E no Brasil nós sabemos, nós temos operadoras melhores e piores, e isso vai refletir no custo que se paga também. Ok. Vamos deixar um intervalo agora, doutora Cláudia. Gostaria que no próximo bloco você falasse sobre as mudanças que vem aí na aplicação, nas regras dos planos de saúde e também sobre as situações de reclamações, de demandas de não atendimento de exames, né, e também de cirurgias, o que fazer nesses casos. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o aumento crescente da judicialização sobre os planos de saúde. A nossa entrevistada é a juíza Cláudia Helena Batista, da turma recursal exclusiva das comarcas de Belo Horizonte, Betim e Contagem, na Grande Belo Horizonte. Doutora Cláudia, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito das dificuldades, dessas demandas que os usuários encontram, os consumidores encontram na hora de usar um plano de saúde. Essa dificuldade em marcar consulta, a negação de uma cirurgia, o que fazer nesses casos? Primeira coisa, o consumidor precisa ser cada vez mais bem informado. É importante ele ler o contrato, é importante ele entrar na agência, no site da agência, da ANS, é importante ele saber se a vida do seu plano de saúde está, vamos dizer, saudável. E é possível ele monitorar isso? É possível monitorar isso. Hoje a ANS faz a publicação do ranking das operadoras, ela coloca lá, eles são obrigados a entregar os balanços financeiros, porque muitas vezes a negativa de atendimento está ligada a uma dificuldade de pagamento dos prestadores por parte daquele plano. Quase todos os dias a gente vê na mídia planos de saúde que estão quebrando. E a agência tem uma dificuldade muito grande de fazer a portabilidade desses consumidores para outro plano, porque isso envolve aquilo que nós falamos. Nós estamos no sistema capitalista, envolve o lucro. O empresário não vai querer assumir um plano que está falido, que está quebrado. E, evidentemente, os prestadores também, os médicos, as empresas não vão querer. Então, essa questão da cobertura, ela tem que estar muito atento, o consumidor. Não é simplesmente falar assim, apaguei o meu plano e está resolvido. Não, tem que ser um pouco mais diligente, um pouco mais interessado nas questões, ler as cláusulas, discutir essas cláusulas, né? Agora, se depois disso, ainda assim, ele tiver os seus pedidos negados, sempre sobra, né, a questão da justiça. Agora, a judicialização, ela não envolve só problema de não atendimento, de saúde, ela envolve reajuste, envolve a questão de carências, envolve a questão de portabilidade. Então, são uma série de assuntos que são tratados. Só me permite, o plano individual é mais fácil, você reclama com a operadora. No caso do plano coletivo, o usuário pode reclamar com a operadora, tem que reclamar primeiro com a empresa dele, onde ele trabalha, que fez a contratação desse serviço. Essa é uma dificuldade que os planos coletivos apresentam a mais para o usuário, porque ele muitas vezes pagou ou foi descontado pela empresa e ela não repassou para a operadora. Então, qual que é a responsabilidade que a operadora vai ter se ela não recebeu e às vezes ele foi descontado? Então, os planos coletivos, a dificuldade é ainda maior. E o empregado ou o associado tem que ter esse cuidado de perceber como que esse contrato foi feito, porque ele supõe que aquela coletividade está sendo atendida. Eu costumo comparar, é o mesmo problema de você, quando mora num condomínio, participar e saber o que está acontecendo no seu condomínio, porque ali você está em conjunto com outras pessoas. O plano coletivo é um pouco essa mesma ideia. É até mesmo a questão do reajuste, né? Porque ele está fora da tabela do individual. Exatamente. Os reajustes ali podem ser 90%, 100%, depende da negociação que foi feita com o plano. Agora, tem as vantagens. Você pode, por exemplo, trocar de operadora com mais facilidade. Você pode ter um leque maior de
de escolha, porque quanto é o maior número de pessoas que vão usar aquele plano, maior lucro, maior interesse pode ter a empresa. Então é preciso ver que os dois sistemas têm vantagens e têm desvantagens. Ok, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora indicasse para nós, no quadro Pensamento Literário, uma indicação de leitura para nós, por favor. Então, eu gostei muito desse livro, é um autor americano, mas de família indiana, o nome dele é Atul Gawade, eu acho que é assim, Atul Gawade, e o nome do livro é Mortais. É uma história bem interessante, tem muito a ver com o que nós estamos discutindo aqui, sabe? Porque ele é um médico famoso e que não está preparado para lidar com a questão da morte. E ele fala que ele mora, o pai vê na fragilidade do pai dele, a questão do idoso, e ele faz toda uma discussão sobre esse momento que a gente está na velhice, e hoje a medicina com tantos aparatos, o que é melhor? Você ficar vivendo quase que com máquinas, sem nada, ou ter uma qualidade de vida e saber que nós todos temos um fim. Então é uma discussão que na área da saúde é muito importante, porque todos nós temos que entender que somos mortais e a gente não se prepara muito para essa situação, nem com nossos familiares e nem mesmo do ponto de vista da sociedade. E é interessante quando ele fala, e aqui no Brasil a gente ainda vê, essas cidades pequenininhas, que o avô dele lá na Índia, com 90 e tantos anos, mais cego e tudo, mas ainda tem aquele cuidado, aquele carinho, ainda tem um lugar na sociedade. Sim. Enquanto que lá nos Estados Unidos essas pessoas ficam nas clínicas de repouso, com tratadores, cuidadores, sem nem ter mais um sentido na vida. Entendi. Então é um livro que fez muito sucesso. Interessante, né? Saber exatamente o que é importante, né? Na vida. Agora, doutora Cláudia, voltando ao nosso tema aqui dos planos individuais, planos de saúde individuais e coletivos, né? Afinal de contas, é importante reclamar, porque volta e meia a gente percebe que a ANS, a Agência Nacional, está punindo com multas, com suspensão de comercialização. E a agência também tem um núcleo lá de conciliação muito interessante. Muitos processos são resolvidos extrajudicialmente. Eu acho até que essa questão da informação é uma coisa que nós todos temos que procurar fazer uma interlocução melhor, né, para resolver esses problemas que, principalmente no momento de crise, todo mundo tem mais dificuldade de pagar o plano, tem dificuldade, por exemplo, no atendimento. E para resolver essa situação, nós temos que estar unidos e bem informados. Um programa como esse, uma oportunidade como a gente tem dessa de conversar com as pessoas, eu acho super relevante por conta disso. As pessoas precisam estar melhor preparadas, porque quando a dificuldade vem, quando ela está lá no hospital e não tem o que fazer, o desespero é muito grande, né? Porque a saúde é um direito fundamental. O Poder Judiciário, ele costuma ser muito rápido nessas ações, ele costuma dar uma tutela, costuma fazer uma intervenção muito, vamos dizer, proativa nesse momento. Mas isso não significa que o Poder Judiciário vai sempre dar a resposta que a pessoa está querendo. Nós temos que lembrar que existem regras que devem ser observadas. Nós temos mais um minutinho, gostaria que você adiantasse para a gente que mudanças vêm a partir de maio nas regras dos planos de saúde. A Agência Nacional, ela publicou e está aí nos sites algumas mudanças que eu achei muito relevantes. Primeiro, ela vai colocar um ranking das empresas mais reclamadas, também vai colocar as empresas que são melhor avaliadas. Ela vai também trazer essa dificuldade da portabilidade, das carências. Ela vai trazer, se não me falha uma memória também, uma possibilidade dos planos coletivos terem uma regulamentação em termos de valores. Então, são mudanças que a gente está vendo que vêm a partir das demandas do mercado. Muito bem. Bom, nós conversamos aqui com a juíza Cláudia Helena Batista, que é da turma recursal das comarcas de Belo Horizonte, Betim e Contagem, na Grande Belo Horizonte, e discutimos aí sobre o aumento crescente das demandas judiciais contra planos de saúde. Doutora Cláudia, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico mais uma vez. Obrigada, e eu agradeço, estarei sempre à disposição. A gente sonha com um Brasil melhor, com uma saúde melhor, né, e tomara que esses problemas da judicialização da saúde possam ser resolvidos para o bem de todos. Com certeza. Torcemos também, obrigado pela participação. E se você quiser escrever para o Pensamento Jurídico, é pensamento@mages.com.br. Obrigado e até a próxima.